Saudações, bem-vindos ao nosso vídeo do Absoluto Zero em Power BI Desktop. E meu nome é Jorge Matavel e estou aqui para lhe ensinar esta plataforma que é o Power BI. Primeiramente, para poder nos acompanhar neste vídeo, é necessário que você tenha o Power BI no seu computador. Caso você não tenha o Power BI no seu computador, entre no site da Microsoft, vá para o seu navegador simplesmente e escreva Power BI Desktop e faça o download e nos acompanhe nesse vídeo tendo o seu Power BI no seu computador. Bom, Power BI é mais uma ferramenta que tem como objetivo auxiliar naquilo que é a análise de dados. Uma das principais ferramentas que foi, neste caso, inventada com o objetivo de fazer dashboards e que fornece muitas soluções alternativas com relação às outras ferramentas para fazer dashboard. Tem ganhado vida no mercado, tem ganhado espaço no mercado, embora seja uma plataforma que também seja da Microsoft, porém é uma das principais ferramentas que compete com o Excel. Bom, nós faremos vídeos aqui em que falaremos sobre o Power BI Desktop, fazendo uma comparação ou fazendo uma análise comparativa com a ferramenta que é o Excel, trazendo vantagens que cada plataforma leva acima da outra. Mas saiba que a maioria das coisas que o Power BI ele faz, o Excel também pode fazer. Porém, não apresenta as mesmas facilidades que o Power BI ele apresenta. O Power BI ele foi desenvolvido com o objetivo de gerar dashboards que estarão auxiliando a tomada de decisão. O que é um dashboard? Um dashboard é um painel de visualização, como por exemplo um painel que aparece no avião, no seu carro, no seu celular, em que em tempo real você consegue fazer o acompanhamento daquilo que são as atividades ou que é o funcionamento daquilo que você está a conduzir ou a dirigir. Por exemplo, no avião, o piloto, a partir do painel, ele consegue monitorar todo o ambiente dentro do avião, assim como também fora. Ele consegue controlar o nível de combustível, o nível de oxigênio, sei lá o que mais, a velocidade, e tudo isso controla-se através do painel. Então, para as nossas empresas também nós criamos painéis que vão nos ajudar também a fazer este mesmo acompanhamento. E o Power BI, ele foi desenvolvido especialmente para isso, para criar esses painéis. Então, caso você tenha o seu Power BI, você vai abrir o seu Power BI e vai aparecer dentro desta tela aqui. Esta é a primeira tela que você vai receber no Power BI depois de ter instalado. Eu estou a usar a última versão e o Power BI tem algo interessante porque a cada mês que passa ele lança uma atualização. Então, a cada mês ele tem uma novidade, tem algo a mais e eu estou a usar a última versão. Hoje que estou gravando este vídeo aqui, esta é a última versão do Power BI. Estando nessa tela de boas-vindas, ele já lhe dá dois campos aqui. O campo principal que ele mostra é esse campo em que você precisa fazer a conexão com o seu e-mail de modo a partilhar os seus relatórios. Depois de ter feito os seus relatórios no Power BI, é necessário com que você compartilhe esses mesmos relatórios com os seus superiores, com os seus colaboradores ou com as pessoas que precisam ter esses mesmos relatórios. E para fazer esse compartilhamento, é necessário que você tenha uma conta, um e-mail que não seja @gmail. Tem que ser um e-mail empresarial que não tenha a terminação @gmail.com. Então, com este mesmo e-mail, você vai ter um mês grátis de usar o Power BI e poder partilhar os ficheiros do Power BI com as pessoas. E caso você queira continuar a fazer esse compartilhamento, você pode pagar as licenças do Power BI. Mas isso não é algo que deve te assustar, porque por mais que tu não pagues as licenças do Power BI, tu ainda podes continuar a usar o Power BI para criar os seus relatórios, sem precisar de pagar
a versão mais avançada do Power BI. Com essa versão simples, que é o Power BI Desktop, você pode construir os seus dashboards, você pode fazer as suas análises dentro desta plataforma. E para criar um relatório, nós obviamente precisamos de uma base de dados. Então nós precisamos primeiramente carregar a nossa base de dados. Então eu te mostrarei aqui agora como carregar ou como importar um arquivo, uma base de dados aqui no Power BI. Então você tem duas opções aqui: origens recentes e obter dados. Para importar uma base de dados no Power BI, você vai clicar aqui em obter dados, clica em obter dados e veja que é a primeira vez que estou a usar esse Power BI dentro deste computador, então ele ainda está a mostrar funções, por exemplo, para iniciar sessão e tudo mais. Vou fechar aqui e venho para aqui, neste campo. Bom, o Power BI ele apresenta vantagens porque nele nós podemos obter base de dados que vem de diferentes arquivos de dados. Ele logo de primeira tem, por exemplo, o livro do Excel. Então nós podemos importar documentos que estão no formato de Excel. Também podemos importar documentos que estão no formato de CSV ou TXT. Podemos importar documentos que estejam no formato de XML. Podemos importar documentos que estão no formato de JSON. Podemos importar por uma pasta. Podemos importar um PDF. Podemos importar um SharePoint. Podemos importar uma base de dados que vem do SQL. Uma base de dados que vem do Access. Uma base de dados que vem do SQL Server Analysis Services. Uma base de dados que vem da Oracle. Ou melhor, nós temos infinitas possibilidades, não infinitas, né? Finitas possibilidades de importar dados, porém nós temos aqui muitas possibilidades mesmo, quase que todo tipo de dado possível. Nós podemos importar usando o Power BI. Então você pode explorar todas essas formas ou todos esses formatos de importar dados no Power BI. São várias formas de importar, então você pode explorar aqui, verificar que tipo de dados, por exemplo, são usados dentro da empresa em que você está, ou que tipo de dados você tem no seu computador aí na sua casa e tudo mais. Para importar a base de dados, por exemplo, eu quero importar uma base de dados que está em formato de Excel. Eu vou clicar no livro de Excel, e vou para aqui no ligar. Vou clicar em ligar. Então ele vai processar e aqui ele abre essa pasta em que dentro dessa pasta eu posso navegar dentro dos meus trabalhos ou dentro das minhas pastas até identificar ou encontrar a minha base de dados. Eu tenho uma base de dados dentro dessa pasta que está em formato de Excel. Tenho essa base de dados, vou clicar em abrir. Tendo feito isso, você estará importando uma base de dados externa para o Excel. Tal como eu dizia, é com base na base de dados em que nós poderemos já fazer alguma coisa. Não podemos fazer alguma análise sem que tenhamos a base de dados. Não podemos gerar nenhum gráfico sem que tenhamos os dados. E os dados vêm a partir do quê? Da base de dados. Bom, veja que ele abriu essa janela que vem escrito navegador e aqui vem base de dados XLSX, que basicamente é a base de dados que eu importei naquela hora. Eu preciso de visualizar os meus dados para verificar se é essa mesma base de dados que estou carregando ou não. Venho para aqui, por exemplo, marquei aqui no tabela 1 e veja que ele abriu aqui e eu já tenho uma pré-visualização dos meus dados. Eu posso simplesmente clicar em carregar esses dados e começar a operar. Mas eu sugiro que sempre que for a trabalhar com o Power BI, antes de fazer o carregamento de dados, que vá fazer uma inspeção nos seus dados. E essa mesma inspeção nos seus dados você vai fazer dentro desta guia de transformação de dados, para caso haja alguma anomalia com os seus dados, você possa rever essas mesmas anomalias. Então venha para aqui na guia de transformar dados, clique aqui
e ele vai abrir aquilo que é o Power Query. Power Query. Para quem já trabalhou com Excel, também pode verificar que essa janela é uma janela que é bastante conhecida para as duas plataformas, tanto no Excel, tanto no Power BI, e as funcionalidades são quase que as mesmas. Para quem já viu o Power Query pode ver que é basicamente o mesmo ambiente que tem o Power Query do Power BI. Aqui nós temos os nossos cabeçalhos, e, por exemplo, eu tenho o ID e ele faz uma identificação automática do tipo de variável que é cada nosso cabeçalho. Por exemplo, nós temos o ID, que é a identificação das pessoas que estão na nossa base de dados. Veja que ele identificou como numérico o ID, ele identificou como numérico, porque aqui nós verificamos que essa variável ela é constituída por números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porém, o ID geralmente é uma variável que nós não vamos poder fazer nenhuma análise com ela, nós não vamos usar quase que para nada, é simplesmente uma identificação, nós não vamos precisar de média do ID, você nunca vai fazer a mediana do ID e por aí fora. Então, eu pessoalmente, e já vi muitas pessoas que no ID têm optado por, ao invés de deixar em formato numérico, eles deixam simplesmente em formato de texto, porque é uma variável que eles não vão usar. Então, quando eu quero alterar o tipo de variável, o Power BI ele me pergunta se eu quero adicionar uma nova coluna com esse tipo de dado alterado ou quero substituir nessa mesma coluna que estou a trabalhar nela. Ou seja, ele pergunta se eu quero criar uma nova coluna como esta, aqui ao lado, e nesta mesma coluna eu vou substituir o tipo de dado, ao invés de numérico, para texto. E vou manter esta coluna aqui. Vou manter esta coluna com formato numérico e terei uma outra coluna, mas o formato ou o tipo de variável já será em texto. Ou vou substituir dentro desta mesma base ou dentro desta mesma coluna. Então, eu uso geralmente essa de substituir a atual porque eu não quero mais uma outra coluna na minha base de dados. Vou clicar em substituir a atual. Eu vou disponibilizar essa base de dados aqui embaixo, que é a base de dados que nós vamos usar para fazer este treinamento do Power BI do Absoluto Zero. Vou disponibilizar essa base de dados aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Vou disponibilizar um link e com base neste link você vai baixar essa base de dados e vai me acompanhar no passo a passo. Eu vou clicar em substituir atual. Então, ele vai fazer a troca do tipo de variável e veja que agora já temos em texto. Temos a variável sexo, temos a variável idade, a variável experiência. Veja que na variável experiência nós não temos nenhum dado, Então, nós podemos simplesmente eliminar esta variável. Ou primeiro podemos procurar saber por que não temos nada nesta variável. E caso nós descobramos que, por exemplo, seja alguma falha ou que a variável não devia estar ali, nós podemos eliminar. Para eliminar uma coluna aqui no Power BI, neste Power Query, você vê aqui tem essas duas opções. Na guia base tem duas opções: gerir colunas e reduzir linhas. Aqui no reduzir linhas nós usamos para eliminar linhas. Gerir colunas nós usamos para eliminar colunas. Então eu venho para aqui na guia gerir colunas e tenho duas opções. Tenho escolher colunas e tenho remover colunas. E eu quero remover colunas. Vou clicar aqui em remover colunas. Então ele abre aqui remover colunas e remover outras colunas. Eu quero remover esta coluna que marquei. Vou clicar aqui e eliminei. Veja que cada passo que eu vou dando, cada operação que eu vou fazendo, o Power BI ele vai acrescentando cada passo aqui. Primeiro eu fui na origem de dados, depois fui para a guia navegação, depois alterei o tipo de dados, agora removi coluna. Cada coisa que eu vou fazendo aqui no Power Query, ele vai acrescentando os passos de cada etapa que eu vou executando. Então,
Caso eu queira, por exemplo, por alguma falha, eu tenha eliminado aquela coluna por falha. Quando for a clicar Ctrl Z, como costumo fazer em outras plataformas, simplesmente aqui no Power BI não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, você vai fazer essa operação de desfazer dentro dos passos que você vai aplicando. Vamos supor que ao eliminar eu tenha falhado e eu não quisesse eliminar aquela coluna. Eu simplesmente vou aqui nos nossos passos, vou para a etapa onde eu eliminei a coluna e vou colocar um X. Quando eu faço isso, veja que ele devolveu a minha coluna aqui. Ele devolveu a minha coluna. Isto porque o Ctrl Z, esses atalhos, aqui dentro do Power Query, eles não funcionam. Eles não funcionam. Então, você vai acompanhando cada etapa do que você vai fazer aqui dentro desta guia de passos no Power BI. Ele já reconheceu ou melhor, os meus cabeçalhos. Caso ele não tivesse reconhecido os meus cabeçalhos, eu tenho esta opção, que é uma opção que usamos bastante, utilizar primeira linha como cabeçalho. Caso ele não reconheça, então nós clicamos nessa opção, que é para poder utilizar a primeira linha como cabeçalho. Agora eu vou para aqui, nas experiências, e vou voltar a eliminar esta coluna. Remover coluna e removi a coluna. Vou aqui apreciar todos os meus dados. Vou apreciar os meus dados e tenho aqui todos os meus dados completos. Essa base de dados é a mesma que nós usamos no nosso curso do SPSS. Então, caso você não tenha acompanhado o nosso curso do SPSS, pode voltar. Estaremos deixando o vídeo aqui no card, aqui acima. Você pode clicar simplesmente e começar a maratonar o SPSS. E agora vou dar uma pausa para te convidar a se inscrever no nosso canal e a curtir este vídeo e compartilhar com os seus amigos. Caso você ainda não tenha feito isso, vou pedir por favor com que deixe o seu like para que o YouTube ele reconheça que nós temos um bom conteúdo, nós estamos a transmitir um bom conteúdo e que você esteja a gostar deste mesmo conteúdo. Acredito que você já tenha feito isso, já tenha deixado o seu gosto, já tenha comentado aqui no vídeo o que você está achando desse vídeo. Comente se você está a gostar, se tem alguma sugestão de melhoria, por favor, deixe nos comentários. E caso ainda não tenha baixado a base de dados, vá no link que está na descrição, baixe essa base de dados aqui para nos acompanhar no passo a passo. Depois volte um pouco atrás no vídeo e nos acompanhe no passo a passo. Bom, continuando, nós temos aqui várias opções que podemos explorar dentro do nosso Power Query. Porém, a nossa base de dados ela não tem muitos problemas, porque é uma base de dados muito simples. Nós simplesmente queremos introduzir-te ao Power BI. Nós queremos te dar uma noção daquilo que é o Power BI. Bom, tendo feito as alterações básicas que eu queria fazer aqui no Power BI, caso você tenha terminado de fazer as suas alterações, venha para aqui no fim, onde vem fechar e aplicar. Quando você clicar isso, ele simplesmente vai carregar a sua base de dados agora transformada. Eu vou clicar aqui para fechar e aplicar. Então, ele vai fazer as alterações aqui. Ele vai fazer as alterações. Ele está a fazer as alterações. Ele vai fazer as alterações. Pode levar um tempinho, dependentemente do computador que você está usando, das capacidades do seu computador. Então, este é o ambiente de trabalho do Power BI. Este é o ambiente de trabalho do Power BI. Vou primeiro fechar isso para lhe apresentar este ambiente de trabalho do Power BI. Dentro do ambiente de trabalho do Power BI, nós temos três principais campos que estão deste lado esquerdo. Nós temos este primeiro campo, que é a parte onde nós criamos
os nossos dashboards, os nossos gráficos, as nossas visualizações, os nossos insights no SPSS. E dentro deste sítio aqui, nós temos diversas opções. Caso nós queiramos trabalhar com gráficos, que é geralmente o que nós vamos colocar aqui, os elementos que geralmente estarão nessa parte aqui, são os elementos que aparecem nesta parte aqui. Nesta parte aqui. Então, todos os visuais possíveis que nós temos no Power BI, na versão em que você está usando, aparecem dentro desta área aqui. Então, aqui é a área em que você vai criar os seus visuais e você vai montar aqui o seu dashboard dentro deste painel. Temos aqui no segundo sítio, que é basicamente onde nós conseguimos verificar os nossos dados. Nós podemos verificar os nossos dados. Nós temos aqui a nossa base de dados. E temos essa terceira parte, que é a parte do modelo, onde geralmente nós criamos relacionamentos de tabelas. Relacionamento de tabelas nós criamos geralmente quando temos muitas tabelas na nossa base de dados. E nós queremos criar ligações entre essas mesmas tabelas. Queremos criar ligações, conexões entre as tabelas. Então nós vamos para essa parte de modelos em que nós fazemos o gerenciamento ou a conexão de tabelas. Essa é uma matéria que precisa de mais vagar para se explicar, para se falar sobre ela. E nós também estaremos lançando vídeos em que iremos falar de forma exaustiva sobre relacionamento de tabelas. Então, são vídeos que nós vamos lançar com mais tempo, mas para isso nós precisamos do seu suporte, você se inscrevendo no canal, deixando o seu gosto e mostrando o seu apoio para nós. Bom, geralmente nós trabalharemos muito nesta área aqui onde vem relatório, que é na área em que nós criamos os nossos visuais. E vamos supor que nós queremos criar um determinado gráfico no Power BI. Eu vou clicar, por exemplo, aqui, eu tenho os tipos de gráficos, tantos tipos de gráficos. Vamos supor que eu quero criar um gráfico circular. Eu vou clicar aqui simplesmente e veja que ele mostrou imediatamente o nosso gráfico circular. Mas nós precisamos de preencher esse nosso gráfico circular. Precisamos saber o que é que vai estar lá dentro do nosso gráfico circular. Então eu venho para aqui, neste campo, aqui na minha tabela, tenho aqui tabela. E aqui eu tenho as minhas variáveis. Eu quero neste gráfico circular preencher com o sexo. Então eu posso simplesmente clicar no sexo. Posso simplesmente clicar aqui onde vem sexo. Clicar aqui onde vem sexo. No meu gráfico circular. Veja aqui, quando eu clico o sexo, ele coloca sexo aonde? Ele abre esses campos aqui. E quando eu cliquei automaticamente no sexo, ele arrastou esta variável sexo para o campo de legendas. Mas nós queremos os valores do sexo. Nós queremos o sexo em uma contagem do sexo, nesse caso diferenciando-se. Então eu vou abrir aqui. Nós temos 62 observações. E nós temos aqui contagem. Nós temos contagem dos sexos que nós temos. Vamos observar a nossa base de dados. Veja que ele mostra que nós só temos um único tipo de sexo. Único tipo de sexo. Então nós precisamos de fazer essa contagem. Então, nós temos aqui a contagem por sexo. Eu vou fazer aqui, vou marcar a contagem por sexo. E ele criou o meu gráfico de forma automática. Eu vou abrir, vou estender mais este gráfico para que você possa ver. E veja que nós temos aqui o sexo masculino e feminino. Este gráfico aqui demonstra o tipo de sexo que nós temos. Esse é um gráfico circular e para nós criarmos, basta simplesmente vir aqui onde vem criar visual, clicar no tipo de gráfico e depois preencher com as variáveis que devem estar lá dentro. Vou arrastar esse gráfico aqui para baixo
Existem muitas opções para explorar, para formatar esta variável de sexo. Existem muitas opções dentro do Power BI, mas são opções que precisam de mais vagar para serem exploradas e nós estaremos explorando nos outros vídeos que nós iremos fazer sobre o Power BI. Caso você queira, comenta que você quer mais vídeos, mais conteúdo sobre o Power BI. Eu vou criar mais um outro visual aqui. Vou criar mais um outro visual. E vamos supor que seja, por exemplo, esse gráfico aqui empinado, gráfico de barras empinado. Vou reduzir a dimensão dele, basta levar o mouse para aqui, vou reduzir a dimensão e vou escolher o tipo de variáveis. Vamos supor que seja a idade, vamos supor que nós queremos visualizar a idade, vamos lá, a idade, nós queremos visualizar a idade. Nós precisamos de legendar a idade. Vamos precisar de legendar a idade. Então, veja, porque nós temos muitos grupos de idade, ele mostrou uma visualização que não é muito interessante com a idade. Então, nós vamos experimentar, por exemplo, não com idade, mas, por exemplo, com o nível acadêmico. Nível acadêmico. Vou mudar este gráfico porque a visualização assim inclinada não está muito bem visível para nós. Vou mudar. Veja que eu mudei agora aqui. Coloquei ele em pé e vou abrir aqui. Então veja que ele está fazendo simplesmente uma soma, mas nós precisamos que ele faça uma contagem. Ao invés de somar, ele faça uma contagem. E ele vai contando os níveis que nós temos ali dentro da nossa base de dados. Vamos cancelar porque nós tínhamos muitos níveis acadêmicos. Vou cancelar aqui. Vou colocar o tipo de contrato. O tipo de contrato nós tínhamos simplesmente duas variáveis dentro do tipo de contagem. Dentro do tipo de contagem nós tínhamos simplesmente duas variáveis. Vou ter que mover isso por aqui. Então, nós temos aqui o nosso primeiro tipo de visualização, os nossos contratados a meio período e os nossos contratados a tempo inteiro. Veja algo interessante que acontece aqui. Estando no Power BI, quando você passa o mouse por cima do gráfico, por cima dessa coisa aqui, dessa visualização, veja que ele diz que nós temos aqui o tipo de contrato, que é meio período, e a contagem das pessoas que têm um contrato meio período, que são 33 pessoas. Nas pessoas que temos período a tempo inteiro, ele já diz, aqui estamos já, essa visualização corresponde a período a tempo inteiro e nós temos 29 pessoas que estão dentro desse contrato a tempo inteiro. Então você pode reduzir a dimensão deste gráfico, reduz a dimensão deste gráfico e você pode explorar as diversas opções que tem para fazer a edição deste mesmo gráfico. Você pode explorar, existem várias opções. E para fazer essa edição, nós estamos aqui no Criar Visual. Para fazer essas edições, por exemplo, deste gráfico, basta vir aqui para o meio, aqui onde vem formatar o visual. E existem várias opções para poder formatar o visual. Existem várias opções. Então, você vai explorar essas funções, porque a ideia de você dominar a plataforma vem a partir de você explorar ela mesma. Caso você não explore a plataforma, caso você não vá atrás, caso você não resolva muitos casos, estudos de caso, então você não terá domínio dessa mesma plataforma. Você precisa, depois de fazer isso aqui, tentar levar a sua mente, imaginar um problema de negócio e começar a tentar montar um dashboard. Veja que aqui tu já podes começar a montar um dashboard com os tipos de visualização que queres. Vamos supor que isto seja um dashboard. Isso é um dashboard. Estamos a supor que isso é um dashboard. Vamos lá.
embora que seja um dashboard muito vazio, porque não tem nada de especial, só temos duas visualizações. Eu preciso de um título, que é mais uma coisa que eu quero lhe mostrar aqui. Eu preciso de colocar um título aqui no meu dashboard. Eu venho para aqui, estou na guia base, venho para a caixa de texto. Ele abre automaticamente uma caixa de texto. Eu vou reduzir a dimensão, porque eu preciso de um título que esteja aqui. Então vamos lá supor que o nosso título seja Dashboard Dashboard do zero no Power BI. Dashboard do zero no Power BI. Vou aumentar o tamanho. Para aumentar o tamanho, veja que ele abre essa guia aqui embaixo. Vou aumentar o tamanho da letra. Vamos supor que vou aumentar para 40. Dashboard do zero no Power BI. Vou colocar isso em maiúsculo no Power BI. Vou centralizar isso. Vou escolher uma outra fonte. Vou escolher uma outra fonte diferente. Posso boldar isso, colocar em negrito nesse caso. Posso explorar o tipo de cor que eu preciso para o meu título, e posso explorar diversas visualizações dentro desta guia para colocar os títulos. Então, você aqui já pode começar a criar o seu dashboard do zero. Nós temos essa visualização, embora seja uma visualização muito pobre, mas é com base nela que nós queremos lidar aquilo que são noções básicas daquilo que é o Power BI. E caso você goste dessa plataforma, você tenha algum interesse nessa plataforma, escreva aqui nos comentários para nós gravarmos mais vídeos sobre o Power BI. Nós acreditamos que a partir deste vídeo você pode sair do absoluto zero até chegar ao nível de importar uma base de dados simples e começar a explorar essa mesma base de dados, criar um dashboard com essa mesma base de dados, criar uma visualização com esta mesma base de dados. E atenção, não há nenhuma formatação que foi feita dentro dessa base de dados, principalmente na parte dos gráficos. Deixamos assim por defeito. E veja que assim que deixamos assim por defeito, as visualizações não são muito interessantes. Isto porque o quê? A plataforma, ela, por si só, já traz soluções. Porém, para que você faça algo de sucesso ou algo que seja bonito de ver, é necessário de você colocar a sua mente em trabalho, não simplesmente a plataforma. Porque confiar na plataforma, a plataforma vai fazer aquilo que ela achar que é o correto. E neste momento o que nós estamos a verificar aqui é o que a plataforma acha que é correto fazer. Então, a partir daqui, você vai precisar explorar os campos que a plataforma ela lhe oferece e começar a fazer modificações dentro dos gráficos. Por exemplo, você pode aumentar esse tamanho de letras, pode centralizar, pode aqui colocar uma cor que é mais visível. Uma vez que não está muito visível, você pode colocar uma cor que é mais visível, pode formatar este fundo, pode formatar essas cores aqui, pode mudar, e tudo isso você faz a partir dessa guia de formatar. Então, muito obrigado por estar conosco dentro deste vídeo. Nós prometemos que voltamos com muito mais conteúdo de Excel, de Power BI, de DHS2, de SQL. Temos muito conteúdo dentro do nosso canal, então subscreva-se porque ainda teremos muita coisa. E muito obrigado por ter ficado comigo aqui. Acredito que o vídeo tenha ficado um pouco longo, mas nós queremos lhe mostrar, nós queremos lhe introduzir nesta grande plataforma que é o Power BI, que atualmente está no topo no mercado. Dentro das plataformas que são mais usadas atualmente, existe um sistema que faz o ranking para dizer qual plataforma é melhor. Chama-se diagrama de Gartner ou Garrett. Existem sistemas que fazem ranking de melhores plataformas, e o Power BI é a plataforma que atualmente está no topo. Que é mais usada pelas empresas.
se sobrevalorizou em relação ao Excel, embora sejam plataformas da mesma empresa, são plataformas da Microsoft. Então, o Power BI ele tem ganhado muito espaço, isso por causa mesmo da facilidade do uso, por causa da forma como ela gera os insights, porque ela foi desenvolvida especialmente para isso, ela foi criada especialmente para gerar insights. Enquanto que o Excel ele tem múltiplas funções, o Power BI ele é um pouco limitado com relação àquilo que é criação de dashboards e tudo mais. Importante salientar que também aqui no nosso Power BI, para quem é analista, cientista de dados, você pode conectar com o ambiente de R, de Python. Você pode programar aqui dentro, usar algumas funções de R, usar algumas funções de Python, caso você queira fazer alguma análise dentro do Power BI. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like e eu prometo voltar com muito mais conteúdo para lhe ensinar. Até o próximo vídeo, fique bem e tchau, tchau.